E aí, tudo bem, pessoal? Eu tô assistindo aqui o capítulo 5 aqui da menina aqui. Isso aqui fez me questionar sobre a minha tese aqui, a Violeta Evergarden, capítulo 6. Existe um oratório lá onde que existem estudiosos que eles transcrevem livros como se fosse em Pompeia, ou como se fossem... Será que era em Pompeia lá? Era na livraria do Alexandre o Grande, né? Alexandria. Também tem o povo árabe que transcreveu muito da cultura grega e eles que salvaram a cultura grega pra gente hoje aqui. Ninguém reconhece isso. Mas a grande questão é a seguinte: esse menino, você via que ele era uma pessoa amarga e marcada, ele não tinha esperança nenhuma, ele não acreditava nas pessoas e a única coisa que ele tinha como sentimento apegado a ele eram os livros. E aí ele conheceu essa menina que ela é um pouco séria, ela é um pouco fechada e ela é excelente no que ela faz, ela é uma militar. E aí ela ultrapassou as expectativas dele. E acontece até uma situação onde que o pessoal põe ela na parede lá e ela continua com a posição dura. Ele pega confiança nela. E pelo fato de ele pegar confiança nela e ela transcender tudo aquilo que ele acreditava, ele derreteu, né? Por dentro ele abriu os sentimentos para ela abriu os sentimentos dela para ele, mas ela faz isso com todas as pessoas. Ele ficou até apaixonado por ela. E isso acabou até gerando uma questão aqui. Será que os nossos sentimentos eles são mutáveis? Será que as circunstâncias criam um outro tipo de sentimento? Será que as situações fazem com que a gente, como eu posso dizer aqui para vocês aqui, que gere nossos sentimentos? Os nossos sentimentos são as questões que nos preocupamos da nossa autoimagem e essa autoimagem impõe pelas circunstâncias. Aonde que está a peça de tudo? Eu fiquei aqui, pô, tô pensando. E aí é o seguinte, pelo fato de que ela transcendeu aquilo que ele exigia como necessário, o fato de que ela é uma pessoa que respeitava, ele, um cara totalmente frio e duro, se derreteu totalmente. E como eu posso dizer para vocês aqui, a frieza e a dureza dele era simplesmente pela insegurança que ele tinha pela vida. E aí ele demonstrou os sentimentos dela lá, vendo o cometa Halley lá e tal. Uma coisa que eu achei extremamente interessante nesse personagem aqui, que ele é um escritor, é uma pessoa estudiosa, isso, aquilo, que está observando ela, a vida dela. Ele ficou apaixonado por ela. Eu pensei assim, será que esse escritor é o escritor que escreveu a história? Tal. Eu tô interpretando aqui. E pá, fiquei pensando aqui, não sei o que. E aí, como eu posso dizer? Aí tem o passado dele que marcou ele. E ele é magoado pelo passado. Ela demonstrou que ela é uma pessoa que realmente tem determinados valores que ele acredita como certo. Então ele sonha em solucionar o passado dele, se tornando o pai dele, indo para o mesmo destino do pai, mas ele acredita que ele vai vencer. E ele não tinha coragem de seguir isso porque ele se sentia totalmente perdido, ele se sentia sem uma origem, sem uma base, sem uma história. E ela, você sabe como que ela é fria, né? E tal. E aí ela tava falando que, apesar dela ser uma pessoa vazia, sem um contexto histórico, e talvez essa é a primeira obra desse escritor, então ele escreveu assim para dizer que essa seria a primeira obra. Ela teria muita falta de vazio, e os japoneses, os orientais, eles colocam muito sentimento do dia a dia deles na história, tenta criar vários campos dissonantes para desenvolver um enredo. Mas aí caiu na minha tese aqui, né, de psicanálise. Será que como fala, eu já dei um lado aqui. Então ela simplesmente ultrapassou aquilo que ele expressava e ele impôs o sentimento dele, e ele não teve o resultado depreciativo que ele estava tendo. Então ele resolveu mudar as coisas e construir uma vida com ela, né? E se ela não fosse aquilo que ele queria, ele continuaria sendo frio e estaria desprezando as pessoas. Ou seja, a pessoa impõe os sentimentos dela, mas como os sentimentos delas ficam, elas mudam as suas escolhas, as suas determinações. Então você, para lidar com as pessoas ou conhecer as pessoas, você precisa entender
qual é a vida da pessoa, quais são os sentimentos da pessoa e simplesmente oferecer aquilo que ela quer, usar a inteligência para isso, ou simplesmente deixar a casualidade de questões e fatos emocionais do indivíduo agir. Às vezes acontecem coisas positivas, negativas, isso vai mudar o foco da pessoa, ou isso vai ampliar o foco daquela pessoa, né? Porque, por exemplo, se ela fosse ruim com ele ficaria chateado com ela, então ele procuraria uma outra autônoma que se encaixasse nisso, porque ele estava preso naquela circunstância. São tantos pensamentos para pensar, mas eu achei interessante. Falou aí pra vocês, pessoal. Espero que vocês entenderam a ideia. Igossauro, você tá fazendo assistir isso até o último capítulo, Igossauro, não aguento mais, Igossauro. Falou aí pra vocês.